Testando. Bom, hoje eu que vou dar aula, eu vou falar sobre entrevista, né? Acho que eu dei um texto para vocês lerem e, sei lá, acho que é um tema vastíssimo, um tema que eu estudo há muito tempo. Meu mestrado eu me detive muito nesse tema. Então vou tentar falar um pouco algumas coisas que eu andei lendo também para a aula, além do texto, né? E gostaria, assim, de ter uma aula participativa. Quando eu tiver dúvida, quiser falar alguma coisa, perguntem. Isso sempre ajuda, né, quem está dando aula a saber se está sendo compreendido ou não, né? Num certo sentido, a entrevista também é isso, né? Alguém está falando alguma coisa para a gente e espera ser entendido e compreendido, né? Então, acho que, de alguma forma, quando a gente dá uma aula, a gente também espera ser compreendido. E só numa interlocução que isso é possível, né? Do meu ponto de vista. Então, uma coisa que eu pensei para essa aula é assim: primeira coisa, o grupo, esse curso, né, tem uma característica assim, é um grupo heterogêneo, né, no sentido assim, que são vários profissionais de várias áreas diferentes, cada um com atuações muito diversas. Então, pensaria assim, 2 psicólogos aqui não fazem o mesmo tipo de trabalho, assim como se tiver 3 assistentes sociais, as TOs, cada um vai fazer um tipo de trabalho. Então eu fiquei pensando assim, eu sei falar muito de uma entrevista do ponto de vista da psicologia, baseada em muitos conhecimentos de psicanálise. Eu não acho que seja o tema comum, talvez, de todo mundo, né? Então pensei assim, tentar abrir um pouco a discussão também para quem não é psicólogo, como que faz a entrevista, né? Tentar pensar um pouco isso. E daí eu tentei também trazer alguns elementos para todo mundo poder pensar como conduz as próprias entrevistas que realizam com famílias nas instituições. Eu vou só fechar a porta que o barulho vai atrapalhando. Então, acho que esse acho que é um aspecto da aula que é importante a gente levar em conta, né? Essa diversidade dos profissionais e provavelmente a diversidade das entrevistas que são realizadas por cada profissional na prática cotidiana, né, do trabalho. Aí uma ideia que me ocorreu e que eu trouxe alguns trechos de um livro aqui para ler para vocês, a gente discutir, até talvez fazendo a ponte com as outras aulas que vêm do curso, é assim, tem um livro de uma autora que chama Isabel Fonseca, ela faz uma história dos ciganos, né? Ela se interessou pelo tema dos ciganos e foi fazer toda uma história mostrando a questão desse povo nômade, como que eles foram tratados na Europa, na história da Europa, no século XIX, durante o nazismo, né? É um livro, do meu ponto de vista, é um dos livros mais maravilhosos que eu já li na vida, né? Ele chama Enterre-me em Pé. E tem um propósito, o título, que eu prefiro não contar, porque senão estraga a surpresa para quem se interessar em ler o livro, né? E o que é interessante nesse livro é assim, a primeira parte, ela faz de alguma forma assim, uma pesquisa documental, né, de muitos depoimentos de ciganos que estão envolvidos no movimento dos ciganos, para eles serem reconhecidos como um grupo. E a primeira parte do livro, ela tem uma experiência, assim, ela vai viver com uma família cigana na Albânia, logo depois que o regime comunista tinha caído. Então, assim, é uma coisa muito impressionante, porque você começa a ler o relato dela, ela fez contato com um cigano que conseguiu colocar ela em contato com esse grupo familiar, e ela vai morar. E aí, assim, é um país absolutamente pobre, assim, ela vai contando, você fala assim, é a miséria da miséria da miséria. E ela foi morar por um tempo, pelo que eu me lembre, uns 3 meses, mais ou menos, ela fica vivendo naquela família. Ela entra, né, e se despoja de tudo que é dela, de alguma forma, e vai conviver com eles. E eu sempre chamo a atenção para os alunos da graduação, eu sempre falo desse texto, né, acho que é um texto muito interessante, até fazendo a ponte lá, né, com outra aula, como eu falei, o que o Lévi-Strauss fala, né, de você entrar em contato com outra cultura. O texto até que a Belinda usou está num livro que chama O Olhar Distanciado, é isso, né, Olhar Distanciado. E que eu acho interessante isso, né, quer dizer, você pensar como que você, com um olhar teu, que pode olhar uma outra cultura e ter a distância e fazer a separação para poder compreender o que é da tua cultura, o que é da outra, o que tem de semelhante e o que tem de diferente.
E o texto dela é um texto muito bem escrito, muito bonito, com coisas muito pitorescas, assim, ela vai contando vários fatos da vida cigana e vai juntando com outras coisas que ela sabe da história e tendo a compreensão dela, né? Eu acho que é um trabalho, eu classificaria como etnográfico, né? Porque ela vai viver lá e vai ter essa experiência. E o que eu acho bacana é assim, pensar esse modelo como um paradigma assim, do encontro que a gente tem com as famílias, pensando assim, por mais que a gente imagine, bom, essa família que está me procurando, eu sou um cidadão de classe média brasileira, então essa família que está me procurando é também uma família de classe média brasileira, mas eu não tenho certeza que ela tem a mesma cultura, os mesmos valores que eu tenho, né? Então, pensar assim, o primeiro encontro com a família, talvez a gente se despojar dessa ideia de que aquela família é conhecida da gente nesse sentido de alguns preconceitos, alguma compreensão prévia que a gente já pode ter, né? Pode ser que tenha até a mesma classe social, mas tenha muitos outros valores envolvidos e que a gente tem que se abrir para entrar em contato com isso e compreender algumas questões da família, né? Dentro daquele contexto. Então, eu selecionei esse texto dela, depois se alguém quiser eu posso fazer um xerox e deixar aqui no xerox também, é um texto longo, são 80 páginas mais ou menos, eu selecionei 2 trechos pequenos, né, de uma coisa muito extensa, mas, por exemplo, só para citar, tem coisas muito interessantes. Na aula passada a gente falava da questão do casamento, então ela conta assim, que ela entra nesse grupo familiar e tem uma cigana que é a mãe, né, assim, que chama Ieta, que é quem domina a cena, né, é meio a matriarca, assim, e ela tem 3 filhos homens, uma filha mulher. Todos os filhos homens se casaram e moram no quintal, né? Quer dizer, é uma casa que cada filho que casa vai construindo um cômodo e vão morando todos juntos. Tem toda uma hierarquia, né? Quer dizer, as noras são mandadas, né, pela Ieta, ela que dá as ordens, o que cada um tem que fazer. As mulheres trabalham o tempo todo cuidando da casa, com os afazeres domésticos. Os homens não trabalham e ela trabalha muito essa questão assim, do desemprego crônico que tinha na Albânia nessa época, não sei como está hoje em dia, né? E então ela fala assim, não é nem que eles não têm trabalho, então eles ficam em casa sem fazer nada, de acordo com ela, dando trabalho para as mulheres, né? Porque eles ficam fumando e suja o chão que elas acabaram de limpar. Mas uma das coisas que ela conta, assim que ela entra no grupo familiar, o marido da Ieta não está na casa. E ele foi com um neto para uma outra cidade. O neto tem 9 anos. Aí ela fica sabendo assim que ele foi lá para conhecer a noiva dele, porque ele já está noivo de uma moça de um outro grupo cigano. Está funcionando? Tá? E aí ela fica surpresa, assim, ele tem por volta de 9 anos, né, a menina também. Ela fica surpresa, aí a Ieta fala assim, não se preocupa, eles vão casar só daqui 3 anos, eles já são muito crianças para casar, né? Então eles vão casar daqui 3 anos, 12, 13 anos, né? Para a gente é um casamento adolescente, né? Assim, então eu acho muito interessante, assim, várias das coisas que a gente acho que vem falando sobre essa diversidade dos grupos familiares, ela descreve, acho um texto belíssimo, e o livro inteiro é muito bonito, né? É editado pela Companhia das Letras. Deixa eu pegar os trechos aqui. Então, o primeiro trecho é um parágrafo, é um trecho curtinho que eu vou ler, e que é a chegada dela na família, né? Quer dizer, ela é levada por um dos filhos, ela tem um encontro com ele, e ele leva ela até ela morar nessa família, né? Então ela fala, chegamos tarde demais para encontrar a família toda, só a mãe de Niku, que é o cara que a levou, né? Que se chama Ieta, e Drita, a jovem esposa do Niku, né? Quer dizer, uma das noras, né? Aí ela fala que essa Drita tem um rosto largo e sensual, e essas 2 pessoas os esperavam. Ieta era gordinha, mas compacta e cheia de energia. Apesar de aparentar muito mais do que seus 45 anos, seus movimentos eram ágeis e joviais. Enquanto a nora bocejava de maneira graciosa, Ieta entregava-se de corpo e alma a nossas necessidades. Com rapidez preparou uma refeição quente e bebidas. Depois afastou o cabelo grisalho e quebradiço do rosto moreno e saudável, arranjou a sala e sentou-se. Com o queixo apoiado nas mãos, alerta como o sol da manhã, seus brilhantes olhinhos castanhos me focaram e Ieta esperou,
imaginando quem ou o que havia sido misteriosamente trazido até ela. Então me chama a atenção esse trecho, eu gostei dessa frase assim, alguém que foi misteriosamente trazida até ela, né? Então ela mostra de alguma forma assim, o impacto que ela causa, né? A entrada dela naquela família, aquela mulher olhando para essa autora, eu acho que ela é portuguesa, então quer dizer, ela mora na Europa ocidental, né? Então ela olhando aquela pessoa de uma outra cultura que chega lá, sei lá, entendendo, não sei se ela tinha entendido por que ela queria morar na casa deles, o que ela queria fazer, por que ela queria estudar. Então essa coisa do mistério. Eu leio esse trecho, eu penso assim, se a gente não tem essa reação em várias entrevistas com a família, né? Quer dizer, a família liga, agenda uma consulta, aí você marca, ele entra, aí você senta naquele grupo familiar, você fala, é um mistério o que vai acontecer ali, né? A gente pode olhar para isso pensando assim, que grupo familiar é esse? Que relações são essas? O que eles esperam, né? Acho que tem um outro ponto que eu quero abordar. O que se espera da instituição quando uma família procura um atendimento, né? O que eles estão querendo, né? Qual a fantasia que eles têm de como a instituição pode ajudar? Então, acho que esse trecho eu acho muito bonito, assim, apesar de falar mais do ponto de vista da cigana, né, vamos dizer assim, tem esse mistério do encontro das duas, né? Que elas estão olhando e falando o que vai acontecer. Depois ela até conta, assim, né, que no dia seguinte ela é olhada por todas as mulheres, né? E as mulheres mexem no corpo dela, querem saber quem ela é. Tem uma hora que ela conta uma coisa muito interessante, assim, que para as ciganas a parte do corpo que não pode ser vista é a parte de baixo. O seio para elas não tem problema, porque o seio serve apenas para amamentar, né? Tem essa função, não tem uma função erótica, né? Então uma olha o seio da outra, né? E aí elas olham uma hora, mexem no seio da Isabel, né? Da Isabel Fonseca, e ficam assim, abismadas, porque ela é mais velha do que elas e não tem um seio caído, porque ela nunca amamentou. Ela é vista aqui como uma mulher que não deu certo, porque ela tem 30 e tantos anos, não casou, e a primeira pergunta que todas as mulheres fazem para ela é assim, quantos filhos você tem? Né? E aí ela fala que não tem nenhum, eles ficam abismados, assim, como que alguém na idade dela não tem nenhum filho, né? Então acho muito interessante assim, eu estou pensando isso como um paradigma, um modelo para a gente pensar o impacto que se causa, né, o encontro com a família, né, e aqui num contexto etnográfico, né, de pesquisa de campo, mas a gente pode pensar isso quando vai fazer uma visita domiciliar, né, acho que a assistente social tem muita experiência nisso, né, ou quando a gente recebe mesmo uma família no consultório, né. E um outro trecho que... Deixa eu achar aqui. Então, aí tem um dia que ela conta assim, que ela volta das compras, né, que ela foi fazer com a Ieta, e ela conta como que foi a volta dela para casa, né, e ela vai falar da filha desses ciganos, né, tem 3 filhos e essa filha, que chama Liliana. Então, vizinha dos Duca é o nome de família desse grupo cigano, né? A vizinha dos Duca ficava a escola que todos os filhos haviam frequentado brevemente. Todos menos Liliana, que devido às suas limitações foi dispensada de qualquer educação. Não estava qualificada tampouco para o casamento e maternidade. Lili, né, ela chama Liliana de Lili, era bem-humorada, paciente, trabalhadora e popular com as crianças. Grupo a que pertencia por ser infantil e também por ainda não ter filhos, o que impedia que pudesse ser considerada como mulher adulta. Ela daria uma bore ideal, bore é nora, né, na linguagem dos ciganos, né? Ela daria uma nora, uma bore ideal, mas com sua fala entrecortada e a perna esquisita, Liliana era considerada dile, retardada mental. Ela tinha um problema que ela fala antes, que ela mancava de uma perna, né? Então, com isso, meu livro virou, ela era considerada uma retardada mental. Assim como em todo mundo pré-moderno, a limitação física na Albânia ainda é associada à idiotia. Outra razão para poupar Liliana é que ela provavelmente não alcançaria bom preço no mercado de noivas,
Em consequência, gozaria de pouca consideração na família do marido. Para a Ieta e o marido dela, né, o pai da Liliana, esse destino era quase uma bênção. A maioria dos ciganos perdia as filhas no começo, na puberdade. Está fora de questão. Ieta respondeu-me quando perguntei sobre as perspectivas de casamento de sua única filha. Ela devia achar, sem dúvida, que eu talvez fosse meio dile também, né? meio retardada, porque não tinha casado. Né? Isso foi dito em tom firme e na frente de Lili, que não demonstrou nenhuma mágoa. Essa franqueza materna, que pode parecer brutal para um forasteiro, era típica dos Duca e, na verdade, de todos os ciganos. Entre eles se admite que a verdade em si não é dolorosa, que só a ignorância pode trazer sofrimento. Em consequência, evitavam-se sempre os eufemismos, exceto ao se referir, coisa que era laboriosamente evitada, a funções corporais de qualquer tipo. Né? Então, acho interessante esse trecho, assim, pensando assim, mostra uma questão da relação familiar, da mãe e da filha, o lugar da filha, né, dentro de uma família cigana, sei lá, o quanto ela pode valer numa troca para casamento. E se ela tem um problema físico, né, e aparentemente um problema mental, que é visto como uma deficiência, não é muito claro se é mesmo ou não, então ela sai desse mercado, né, ela não tem valor, ela pode... Muito interessante até na compreensão da mãe. Ela vai casar com alguém que não vai nunca valorizá-la, então é melhor ela não casar. E aí a mãe ganha alguém para ficar com ela, porque senão ela perderia todas as filhas, né, muito cedo. Pelo que conto aqui, os ciganos com 12 anos já casam, né, saem da casa e vão morar com a sogra, né. Então eu fiquei pensando esse trecho também, nessa linha do raciocínio que eu estou fazendo, assim, a gente pode encontrar uma família desse tipo, né, que vem procurando e de repente você pergunta, mas por que essa filha não casou, por que mora com vocês? E tem uma explicação, né, que a gente tem que tentar entender e pode fazer uma série de compreensões. Eu até lembrei aqui de um texto clássico da Manoni que fala criança retardada é a mãe, que ela estuda um pouco isso, né, que às vezes tem um retardo de uma criança que é para ela poder ficar colada na mãe, né, e nunca se desenvolver. Então dá para pensar isso de um ponto de vista talvez mais ocidental meu, né, com os estudos de psicanálise, mas aqui também ela coloca dentro de uma cultura, né, dessa família, né, que a mãe fala, é melhor ela ficar comigo, então, sei lá, uma troca aí, né, quer dizer, ela não casa, mas por outro lado fica comigo, né, não sei se alguém tem alguma ideia, se quer comentar, não sei o que você acha, Belinda, mas é um trecho bem interessante, né, eu acho muito bonito isso, assim. Então, assim, selecionei esses dois trechos, acho que espero ilustrar com isso um pouco essa ideia, né, da troca que a gente pode ter com as famílias. Eu acho um livro belíssimo, recomendo a leitura para quem quiser, né, e realmente é muito interessante. Assim, é um livro que você começa a ler, não consegue mais parar. Essa primeira parte do relato com a família, muito legal, o jeito como ela vai contando, e é uma época assim, muito interessante da Europa também, que é a época do pós-comunismo, já estava tendo a guerra na Bósnia. Então ela retrata bem esse período, como estava o mundo da Europa oriental, né, se reestruturando e como é que estavam lidando com isso. E o que ela coloca é que os ciganos, nesse momento, eles passam a ser o lumpen, né, e são execrados por todo mundo. Até relendo esse livro para a aula, eu me lembrei do que o Sarkozy fez há pouco tempo, né, que ele expulsou todos os ciganos da França, né, porque são os estrangeiros que estão estragando, que estão, né, ele fez isso o ano passado, né, foi o ano passado que fez isso, né. Então tem esse aspecto também político, social aí, né. Então, não sei, eu estou pensando esse tema da entrevista um pouco assim, né, da gente poder, pensando o que a gente faz numa entrevista, né, acho que é se abrir para uma situação que se apresenta e talvez quanto mais despojados a gente puder ir de valores, né, e de achar que vai encontrar algo já conhecido, talvez a entrevista renda muito mais, né, está aberto nesse encontro, né, que eu acho que é uma coisa fácil de dizer e nem sempre fácil de fazer, né, talvez seja mais difícil poder fazer isso, porque a gente tem a nossa história, né, a gente tem nossos preconceitos, né, pode ter coisas que alguém fala numa entrevista que choque a gente, que a gente não sabe como lidar, né, e aí pensar então como a gente pode trabalhar isso, né. Aí uma outra ideia que eu trouxe é assim, pensar o que é uma comunicação, né? Então eu peguei um trecho de um livro sobre entrevista que está em espanhol, vou tentar fazer uma tradução. É interessante porque assim, esse texto ele é voltado para a entrevista jornalística, mas ele discorre um pouco sobre a questão
de entrevistas e do que acontece nessa comunicação. E aí tem um trecho que ele cita um autor, que eu não sei direito como fala o nome, escreve assim, Bakhtin. Você conhece esse autor? É com J, né? B-A? Tá, H, assim? Ah, é o Bakhtin. Ah, agora eu conheci. Eu não sou um leitor, assim, nunca estudei espanhol, né? Eu leio e vai indo, né? Então é o Bakhtin. Ah, tá. Então ele cita um trecho, acho que até um autor que eu descobri aqui, vou procurar estudar mais, que é muito interessante, né? Algumas coisas que ele traz, né? Então eu vou tentar fazer uma tradução também aqui, né? E ele fala que é um teórico russo e que ele fala do dialogismo, traduziria assim, né? Dialogismo mesmo, né? Então, para o Bakhtin, toda enunciação é uma enunciação dialógica, né? Quer dizer, supõe sempre um interlocutor presente, ausente ou fantasiado. E, portanto, o atributo principal de todo enunciado é o seu caráter de destinado, modulado pela presença do outro. O destinatário, na medida em que argumenta para persuadi-lo, o responde por antecipado, se adianta às suas objeções, tal como eu as imaginei, a partir de uma hipótese sobre sua capacidade de compreensão. Então, quer dizer, o que eu acho interessante aqui é que ele fala isso, né? Quer dizer, você fala para alguém, né? E esse destinatário pode estar, é um interlocutor, isso eu acho interessante, né? Que pode estar presente, ausente ou fantasiado, né? Então, eu acho que é muito interessante isso, né? Você pensar. Eu podia, por exemplo, pegando até o modelo que eu falei, uma aula é uma comunicação que eu estou numa interlocução com vocês. Eu podia pensar, eu estou dando uma aula para as pessoas que estão ausentes, né? Eu podia estar pensando assim, os alunos que não vieram, por que não vieram? Estou preocupado, será que eles não gostam de mim? Será que minha aula é chata? Não sei o quê. E podia também ficar fantasiando alunos que não existem, né? E estou me comunicando para eles. Então, acho que a comunicação pode ter esses vários níveis ao mesmo tempo, né? E pensar como que isso acontece em cada entrevista, né? E aí uma outra coisa que ele fala que é interessante é que a ideia de que o destinatário está presente no enunciado, ainda antes de que possa emitir qualquer resposta, inclusive independentemente dela. Sugere um protagonismo conjunto dos participantes da comunicação. Então, acho que isso é uma ideia que me chamou muito a atenção, que é assim, é essa troca, né? Quer dizer, não é que a pessoa fala para o vazio ou só ela fala, é uma troca e conforme você está falando alguma coisa, antes que alguém está respondendo, você já está pensando o que a pessoa está respondendo. Daí ele segue, né, citando e fala assim. Então a recepção pode ser vista como um processo ativo e simultâneo, onde, se bem que a sequência lógica é que um fala e outro escuta, para logo inverter os termos, né? Quer dizer, aí quem estava escutando vai falar, né? Mas na verdade ocorre que todos falam todo o tempo. E aí ele fala de um contínuo associativo que um imagina, recorda, pensa, avalia enquanto alguém fala, né? Então eu acho esse trecho muito interessante, pensando assim, se a gente vai trabalhar, que daí no texto que vocês leram tem muito essa questão do trabalho com a contra-transferência, eu pensaria assim, trabalhar com a contra-transferência é isso, né? Quer dizer, a pessoa está falando para você, você está em silêncio escutando, mas você também está falando mentalmente alguma coisa. Então, até, por exemplo, eu me reporto, eu não sei se a Diana, da aula passada, que apresentou o caso, está aí. Então, até peço licença para ela para usar um pouco o caso, né, que ela trouxe. Que na outra vez, assim, ela apresentou o caso, então assim, ela estava contando o caso, estava falando, todo mundo em silêncio ouvindo, né, ela lendo em silêncio. Eu estava conversando comigo também, né, dentro de mim. Então eu estava conversando com ela enquanto ela estava, sem saber, né, sei lá, meus pensamentos, eu estava falando junto. E uma coisa que eu pensei no caso, e que daí no meio da discussão acabou passando, não deu para falar, é que assim, ela começa a contar aquela história do gato, né, do menino que ataca o gato, não sei o quê. E eu me lembrei na hora de uma peça do Nelson Rodrigues, não sei se vocês conhecem, que chama Sete Gatinhos, né? Que a história é mais ou menos assim.
Tem um pai de família, que é um funcionário público, como quase sempre o Nelson Rodrigues retrata muito essa classe média, né, que tem o funcionário público, uma época da história do Brasil também. Então ele tem várias filhas, e aí ele quer casar uma delas, então ela estuda num colégio de freira, ela é vista como a pura, ela que vai ter um casamento bom, e para poder ter o enxoval dela, o dote, né, conseguirem isso, as outras filhas todas se prostituem. Né? Então ele faz um arranjo familiar, que é um monte de filhas se prostitui, e ela, que é a pura, que fica no colégio de freiras, não sei o quê. E aí, lá pelas tantas, ela é expulsa do colégio de freiras, porque ela pega um gato e ela mata um gato a pauladas. É uma gata que estava grávida de 7 gatinhos, né? Por isso que chama 7 gatinhos a peça. Né? E aí isso acaba... Ela volta para casa por causa disso, e daí desvela toda a questão familiar, e acontece uma série de acontecimentos, né? Acabam descobrindo que ela está grávida, acontece uma série de coisas assim, e que desorganiza todo aquele arranjo familiar. Né? Então eu fiquei pensando assim, quer dizer, enquanto ela contava o caso, eu estava tendo essa conversa comigo, né? Veio esse pensamento, eu associei com uma história que eu conhecia, e eu fiquei pensando, o que isso tem a ver com essa história? Né? Eu acho que os 7 gatinhos mostra assim, a cena de violência que ela faz com a gata, vai mostrar a violência que tem na família. E foi uma discussão que a gente teve do caso aqui, né? Que até a própria Belinda trouxe isso, né? Quer dizer, esse aspecto do menino atacar o gato, mostrando que talvez tivesse uma violência acontecendo com ele, ou em vários níveis, né? A gente daí ficou elucubrando, fez uma série de discussões aqui. Então achei muito interessante. Então estou usando o caso dela talvez como um exemplo assim, de como eu fui trabalhando, né, aqui não era uma consulta, né, eu não estava fazendo um atendimento, mas eu fui pensando o caso a partir dessa perspectiva assim, do que ele me traz, com o que eu associo, né? E eu acho que essa é uma questão que a gente vai aprofundar um pouco mais na questão do trabalho com a contra-transferência nas entrevistas, né? Quer dizer, que a gente está atento a esses pensamentos que ocorrem na gente, né? E não deixar assim, acho que talvez tenha uma linha que pode pensar assim, ou uma forma de pensar que assim, não, eu devo estar muito atento ao que está sendo dito, entender, e o que eu estou pensando eu deixo de lado. Talvez o mais rico seja o que a gente está pensando, e pensar, por que eu estou pensando isso nessa entrevista? Né? Talvez a pergunta se fazer essa, que foi a pergunta que eu me fiz, né? Por que ela contando essa história, eu me lembro da peça do Nelson Rodrigues, né? Não é, quer dizer, posso deixar isso de lado, mas eu posso usar isso para compreender melhor o que está acontecendo e ter sei lá, pensar uma chave para compreender e pensar alguma coisa do que no caso, a situação que ela trouxe, numa situação de atendimento familiar, o que é possível falar nessa situação, né? Tá dando para compreender? Tá indo bem? Alguém tem pergunta, alguma coisa? E... só ver o horário aqui. Então, aí um outro tema que eu acho interessante para a gente trabalhar a entrevista é um texto também que eu acabei não colocando na bibliografia, eu não sei se as pessoas conhecem, eu vou só citar alguns trechos também, e depois se alguém quiser eu faço um xerox, que é do Bleher, que é um psicanalista argentino. Ele tem um texto que chama A Entrevista Psicológica, né, um longo texto, eu acho que é um texto muito interessante. Em geral, os psicólogos acabam estudando esse texto na faculdade. Eu não sei se outras áreas leem também. É um texto bem conhecido, bem estudado. E eu vou dizer uma coisa assim, acho que eu leio esse texto há 20 e tantos anos, assim, até mais, né? E cada vez que eu leio é uma surpresa, porque eu fico tão impressionado assim como um autor conseguiu escrever tanta coisa e dizer tanta coisa profunda num texto que eu acho que é atual até hoje, assim, né? Quer dizer, acho que é um texto interessantíssimo, né? Então ele vai definir um pouco o que é uma entrevista, né? Ele vai falar o tempo todo de entrevista, como é que é a relação da entrevista. Ele vai definir o que é uma entrevista aberta, o que é uma entrevista fechada, né? Que na verdade a entrevista fechada é quando você tem um questionário que a pessoa tem que responder aquele questionário. A entrevista aberta, você se abre para o que a pessoa está falando e deixa o campo aberto, né? Ela vai falar muito dessa ideia do campo, né? O campo que ocorre naquela entrevista, e você deixa esse campo aberto para ir se configurando como pode, né? Uma imagem que às vezes eu uso, né, que eu acho muito interessante, assim, não sei se vocês já viram limalha, né, que é aquele pó de imã, né? Então, se você joga limalha assim num papel, ela vai
ocupando o papel inteiro. Aí se você pega um imã e coloca embaixo, ele atrai uma parte da limalha, né? E ela cria uma cena ali. Às vezes eu uso isso como um exemplo para pensar o que vai acontecendo numa entrevista, né? Quer dizer, eu fico imaginando assim, a família vai jogando um monte de limalha ali, vai ficando tudo jogado. De repente acontece alguma coisa que faz um sentido, que você fala e faz sentido para a família, né? Quer dizer, pensando até essa ideia assim, que está todo mundo falando ao mesmo tempo, né? Em família mais ainda, né? Que às vezes tem o pai conversando, a mãe conversando, a criança desenhando, e você quieto, mas também conversando. De repente você lança uma fala, faz uma interpretação, ou faz um apontamento, ou faz uma pergunta e muda tudo, né? Então eu uso essa imagem assim, como se você colocava um imã, né, embaixo dessa folha e aquela limalha toda é atraída e se reconfigura e se ressignifica tudo, né? Não sei se essa imagem faz sentido para vocês, né? Eu sempre penso muito, uma imagem que surgiu uma vez, até surgiu e aí eu sempre acabo usando, acho que é muito interessante para pensar isso, né? Na verdade, até uma imagem que vem da minha infância, porque eu e meus irmãos, a gente brincava, né, com limalha, o imã e fazia isso. Um dia eu fiz essa associação com esse aspecto do que ocorre numa entrevista, né? E que mais aqui do Blair? Então, por exemplo, uma coisa que ele define da entrevista, né, que eu estou tentando fazer assim, um apanhado de entrevista de modo geral, que a gente pode pensar que serve para uma entrevista individual, mas também serve para uma entrevista em grupo e no grupo familiar, né? E depois a gente aprofundar melhor esse texto que fala específico de um trabalho com famílias dessa equipe da Tavistock de Londres, né? Tudo bem? Pode. Ah, foi você que esqueceu. Então ele fala assim, a entrevista psicológica é uma relação com características particulares que se estabelecem entre duas ou mais pessoas. O específico ou particular dessa relação reside em que um dos integrantes é um técnico da psicologia que deve atuar nesse papel, e o outro, ou os outros, né, caso seja um grupo, necessitam de sua intervenção técnica. Porém, e isso é um ponto fundamental, o técnico não só utiliza na entrevista seus conhecimentos psicológicos para aplicá-los ao entrevistado, como também esta aplicação se produz precisamente através do seu próprio comportamento no decorrer da entrevista. A entrevista psicológica é então uma relação entre duas ou mais pessoas em que estas intervêm como tais, né? Então isso eu acho interessante, que ele fala assim, o próprio terapeuta intervém na entrevista, né? Intervém com a presença dele, com o que ele pensa, com o que ele vai falar, com como ele age, talvez como ele senta, se ele faz uma careta, se ele olha para cima, isso tudo vai interferindo, né, na entrevista, né? Então acho que talvez aqui ele eu acho que ele está aqui questionando um pouco uma visão de um terapeuta neutro, né? Que você entra, que você está neutro, está distante, você não está em contato com o que está acontecendo e não está influenciando aquele campo, né? Talvez essa ideia da limalha, assim, às vezes o próprio terapeuta é um imã que vai fazer atrair algumas questões, né? O que mais que eu separei aqui? Então, por exemplo, uma outra coisa que ele fala é o grupo na entrevista, que acho que interessa para a gente, porque a gente vai pensar no grupo familiar, né? Então ele fala assim, entrevistador e entrevistado formam um grupo, ou seja, um conjunto ou uma totalidade na qual os integrantes estão interrelacionados e onde a conduta de ambos é interdependente. Diferencia-se de outros grupos pelo fato de que um de seus integrantes assume um papel específico e tende a cumprir determinados objetivos. Então, por exemplo, se eu sou o psicólogo que vai entrevistar aquela família, eu tenho um objetivo específico com aquela família. Eu quero saber por que procuraram o serviço, por que estão procurando ajuda, né? Se for sei lá, em várias instituições que vocês falam, por que uma assistente social está entrevistando aquela família, o que ela quer, o que espera, né? E acho que talvez essa é uma questão também que eu falei no começo da aula, né? Quer dizer, o que cada profissional espera ou tem como objetivo naquela entrevista. Isso vai determinar aquele campo da entrevista também, vai marcar o campo, né? Vai deixar talvez a pessoa mais à vontade ou menos à vontade para falar, né? Eventualmente assim,
uma família chamada numa instituição porque estão achando, sei lá, até na escola, né? Pensando no exemplo da escola, porque acham que tem acontecendo alguma coisa em casa que está afetando o filho, né? A família talvez vá com uma reserva, não sei se ela vai abrir o campo rapidamente para contar o que está acontecendo, né? Ela pode encarar isso como uma investigação policial, né? E não como um acolhimento, como a escola interessada, né? Então tem que pensar assim, cada lugar que a gente ocupa numa entrevista, e depende da instituição que a gente está, e o objetivo daquela entrevista vai marcar o campo daquela entrevista e como ela vai se desenvolver, né? Isso não dá para fugir disso, eu acho, né? Então uma coisa é você estar num serviço onde, sei lá, você abre uma agenda, a pessoa liga, marca, ela está interessada no atendimento. Acho que isso configura um campo, né? Que é essa experiência que eu tenho no serviço de atendimento aqui da USP, né? Que é ligado ao laboratório de família e que a gente organiza junto esse curso, né? Acho que quem procura lá tem uma demanda de atendimento, algum sofrimento, né? Mas eu tenho que pensar isso, eles estão procurando alguma coisa, o que eles querem, o que eles esperam do serviço, né? Qual a esperança que eles têm de que o serviço possa ajudá-los? Essa pergunta eu tenho que ter em mente na hora que eu recebo a família, né? Não é em qualquer serviço, né? É um serviço com características muito específicas, e daí eu acho muito interessante no texto da Kopler, porque ela fala isso, né, no momento, que é importante a gente esclarecer para a família as regras da instituição, como que funciona. E uma coisa muito interessante que eu percebo é assim, a cada família que procura o serviço, eu explico, né, apesar de ter no site do serviço uma série de regras, né, a forma como a gente funciona, não são bem regras, né, um pouco como a gente tem funcionado, a hora que eu recebo a família e explica, isso faz um outro sentido para eles, né? A hora que eu explico para cada um, olha, vocês estão procurando ajuda, eu não sei direito porquê, o meu interesse é compreender o que está acontecendo para poder ajudar vocês. Aí um modelo que a gente tem feito, que tem muito a ver com esse texto, é propor 4 entrevistas para a família, né? Pode ser mais, pode ser menos, a gente propõe em média 4 entrevistas para fazer uma conversa, né? Um entendimento, eu não gosto muito da palavra avaliação, né? Porque pode parecer assim, avaliar o que está certo ou errado. É muito mais assim, um encontro, propor alguns encontros, ver o que vai acontecendo nesse encontro e pensar o melhor encaminhamento possível para aquele caso, dentro das condições da instituição naquele momento também, né? E isso é muito explicitado para a família. Eu acho que faz um efeito, é muito interessante, porque eu acho que a família sabe o terreno que ela está pisando, né? E uma outra coisa também que eu costumo fazer, eu faço um contrato, né? De alguma forma, quando eu estou explicando isso, já é um contrato das entrevistas, e eu explicito também, por exemplo, tem uma situação que é muito comum, assim, às vezes vem as crianças e os pais ficam assim, o que eles estão fazendo aqui? Por que veio, né? Por que você sugere que venha, aí a gente trouxe, aí eu não quero que a criança fale, a criança começa às vezes a falar alguma coisa, aí eles deixam de lado, não, desenhar, né? Deixa de lado, às vezes fala baixinho para a criança não ouvir, né? Fala assim, olha, ele faz isso, mas, né? Fala uma coisa baixa. Então, uma questão que eu já coloco no começo, assim, é um contrato de que naquela entrevista todo mundo vai poder comunicar o que acha que está acontecendo, dar o seu ponto de vista, né? E eu chamo a atenção assim, que a criança às vezes se comunica não só pela fala, né? A criança pode falar, mas não é só pela fala que ela se comunica, ela pode desenhar e aquele desenho é uma comunicação. Então a gente vai olhar para aquele desenho como uma comunicação. Então isso me ajuda, assim, talvez a trazer todo mundo para uma conversa comum, né? Então às vezes o pai está falando uma coisa, a criança está fazendo um desenho que ele acha que não tem nada a ver e o desenho está ilustrando tudo. Por exemplo, um exemplo disso é um caso que eu relatei no mestrado, que é uma família que procura Na época eu trabalhava num outro departamento aqui no Instituto, então ele procurou a clínica para o filho e eu sugeri uma entrevista familiar, que era algo que eu fazia com a maioria dos casos que procurava o serviço. Aí, quem ligou, na verdade, foi uma tia do pai, falando que a mulher do pai era uma nulidade, era um caso perdido, não sei o quê, e que eles precisavam muito de ajuda. Aí eu agendei a entrevista, vieram o pai, a mulher dele e o menino de 5, 6 anos, eu tinha aquele famoso, né, um caso de hiperatividade, os pais achavam que ele era hiperativo, não sei o quê. Na entrevista já se configura um campo assim, né? Eu sentava aqui, tinha uma mesa, que era a configuração da minha sala, e eu procurava deixar as pessoas aqui. Sentou o menino, o pai e a mãe se sentou lá atrás. Ela ficou atrás, assim, distante, né? E o pai em nenhum momento integrou, trouxe ela para
ficando mais próxima. E aí ele começa a reclamar do menino, que ele é hiperativo. O menino era um menino agitado, assim, ele mexia num monte de coisa, ele começava a desenhar, parava um desenho no meio, mas assim, me chamava muito mais atenção, assim, que outras coisas que podem estar acontecendo, até do ponto de vista familiar, que está afetando esse menino, né? Acho que o meu interesse é muito mais nessa linha da compreensão. E aí o menino... E aí a mãe distante, né? Aí o pai falava assim... Eu não lembro de tudo, mas assim, o pai falava que já tinham medicado, algumas coisas assim. Aí tem uma hora que ele fala alguma coisa assim, que ele, quando era pequeno, inclusive, ele acabou comendo até o forro do berço, né? E aí a mãe vira e fala assim, não foi bem isso. Então ela dá uma outra versão da história. Então foi uma coisa que foi chamando a atenção, que essa mulher que estava distante... Em alguns momentos ela faz intervenções muito precisas que questionam o que o pai está falando e ressignifica, né? E tinha uma outra coisa que é interessante, assim, o pai tinha nível universitário e a mãe era faxineira, né? E ela ficava, acho que no lugar da faxineira ali, né? Assim, e ao mesmo tempo ela fazia uma limpeza bem interessante, né? Se pensar nas coisas que ela ia colocando, né? Uma hora o pai começa a falar que medicaram o filho, não sei o quê, aí ela vai lá e questiona a medicação. E aí o pai começa a falar uma hora, ele quer falar, e o menino está fazendo um monte de coisa, aí o menino tá desenhando, e ele fica irritado com o filho, fala, você não está vendo o que eu estou falando, não sei o quê? Aí eu pergunto para o menino, o que você está desenhando? Aí ele falou, um porco-espinho. Né? Então assim, o desenho dele era um porco-espinho. Né? Daí eu falei para o pai, falei, olha o que ele está falando. Né? Quer dizer, ele se sente assim, provavelmente. Né? Que... Naquela situação assim, ele é o porco-espinho da família, né? Ele cutuca todo mundo, ele incomoda todo mundo, né? Ele cria problema, o pai não aguenta mais, uma relação que está desgastada, né? Então, acho que esse é um exemplo muito interessante, né? Quer dizer, de um uso que você pode fazer do... Eu estava observando, né? Eu trouxe para o campo, né? Ao invés de eu fazer de alguma forma um conluio com o pai, assim, menino, fica quieto, que o que teu pai tem para falar é muito importante... Eu trago aquilo como algo que é super importante, que ilustra tudo o que está acontecendo. Né? Para mim, o menino não está falando só dele, ele está falando naquele desenho de toda uma situação familiar que está acontecendo ali, né? E que daí mereceu uma investigação. Aí esse caso eu acabei, dentro do que eu podia na época, encaminhei para uma avaliação para ser feita na clínica. E aí foi uma coincidência que eu presenciei isso. Assim, no dia que o aluno que ia atender ligou para a família estava mudando de cidade. Eles falaram, a gente está com um caminhão de mudança aqui em casa. Assim, era literal, não era que iam mudar, estavam mudando naquela hora. Então não sei se o caso foi atendido em outro lugar, que rumo que tomou, né? Mas eu sei que aquela entrevista fez um sentido, assim, né? Pelo menos para o pai e para aquela mãe pensarem naquela situação que estava acontecendo ali, né? Acho que esse é um outro ponto também que eu acho importante chamar a atenção, né, que a minha experiência tem mostrado. Às vezes eu vejo muita gente falando assim, como que assim, é difícil, porque às vezes você tem poucos contatos, né, com a família, né, então eu sou um defensor de que a gente tem que otimizar ao máximo aquela entrevista familiar que a gente está fazendo, até porque a gente nunca sabe se a família vai voltar uma outra vez, né, e a gente nunca sabe também, se for pensar. Tem o Bion, que é um autor da psicanálise, né, que fala que a gente deve estar sem memória e sem desejo numa situação de análise. Né, e levando isso radicalmente, até a ideia assim, a gente nunca sabe se a gente também vai estar lá. Né? Eu posso sair da sala de entrevista e ser atropelado e morrer. Né? E aí eu não vou fazer a outra entrevista com aquela família. Né? Então também a gente não sabe se a gente vai estar lá. Né? A gente vai... Eu digo assim, eu vou lutar para estar lá, eu vou tentar ao máximo estar lá e me dedicando para aquele trabalho, mas eu não sei se eu vou estar. Né? De fato, a gente não sabe. Eu não sei também se a família vem. Então, eu acho uma coisa importante de pensar nas entrevistas com família, assim, o que é possível fazer naquele momento e tentar otimizar ao máximo. Né? Então, algumas pessoas... já teve gente que questionou isso assim, no meu trabalho. Falava, você fala uma coisa dessa numa primeira entrevista? Eu falo, pois é, eu não sei se vai ter a segunda. Então, como é que eu vou deixar para falar depois? Né? Então, essa situação do porco-espinho... Pensando um modelo até clássico, né, do diagnóstico, que você recolhe todos os dados, depois faz uma devolutiva. Aí a pessoa não vem para a devolutiva, você não devolve nada para a família, para o que está acontecendo. E para mim aquela era uma situação viva. Né? Eu acho que também prestar atenção assim, que momento que é possível falar. Tem situações que às vezes você não tem o que falar, você tem que se calar, ouvir, não dá para fazer nenhuma intervenção. Acho que também isso vem um pouco
da experiência, um pouco da intuição, né, do que está acontecendo. Em que entrevista que é possível fazer isso, em que entrevista que não é. Essa do porco-espinho foi muito significativo, né, e foi possível isso, né. Ela está no meu trabalho do mestrado, eu conto ela com mais detalhes, né, eu fiz uma síntese assim, dessa entrevista, né. E que horas são? Então, daí a gente podia entrar mais nesse texto mesmo, né, da Kopler. Não sei se todo mundo conseguiu ler. Não sei se alguém tem alguma pergunta, algum comentário. Fiquem à vontade para fazer e a gente vai continuando. Né? Sim. Qual a intervenção que você fez no corpo? Eu apontei para o pai o desenho que o menino estava fazendo. E chamei atenção para ele assim, por que será que ele está desenhando um porco-espinho? O que é um porco-espinho? Aí eu peguei muito a imagem do porco-espinho, né? O que é o porco-espinho? Né? A gente fala, é um bicho que você não consegue tocar. Né? E que é o que talvez é o que o menino vive. Ele sente que ninguém pode tocar, ninguém pode chegar nele. Né? E ele espinhando todo mundo, né? Visto como alguém que está espinhando todo mundo. Ele, de fato, assim, eu tenho muita dúvida, né, com esse diagnóstico do déficit de atenção, como é que fala? Hiperatividade, também tenho muita dúvida com isso. Agora, esse menino, assim, era um espoletinha, vou dizer assim, não era um menino que se mexia o tempo todo, né, meio desajeitado, mas aí você fala, ele é um hiperativo? Eu não sei se ele é visto, eu não sei se ele é cuidado, eu não sei se a família atende algumas necessidades dele, né, talvez até pegando um pouco carona no que o Luiz falou na outra aula, né? Será que a família educa essa criança, né? No sentido até de dar alguns limites, assim, aqui você pode fazer isso, aqui você não pode, né? Daí a criança perde a noção do limite, né? Mas o que eu acho interessante é que o porco-espinho fez esse significado na entrevista, né? Era uma situação espinhosa, né? E tudo era uma situação espinhosa. Aquela mãe distante que de repente, né? Parecia uma voz que vinha do alto, assim, né? Meio falando algumas coisas que eram muito pertinentes também, né? Mas que não tinha lugar, né? O pai em nenhum momento chama ela para se posicionar perto dele, né? Ele deixa ela longe, assim, uma coisa que chamava muita atenção, falava, isso é algo que assim, o caso eu fiz o encaminhamento, era a minha função, né? Fazer a primeira entrevista, eu podia fazer várias entrevistas com a família, mas esse caso eu achei que era suficiente uma entrevista só para encaminhar para uma avaliação. Né? E aí até no prontuário eu coloco, acho que tem que investigar melhor a relação que esse casal tem, né? Provavelmente é um campo de investigação, né? Então até pensando o que eu estava falando, provavelmente numa segunda entrevista com essa família, o meu campo teria um foco também para observação desse casal. Na primeira entrevista, de alguma forma, já acendeu a luz para observar isso, né? Vamos pensar assim, mas eu não aprofundei isso, mas talvez se eu continuasse uma avaliação, pensando o que eu tenho feito hoje, né? 4 entrevistas, eu voltaria a chamar a família com esse menino e talvez focaria muito nessa história do casal, eventualmente até uma entrevista só com o casal, né? Para ter esse foco, né? Então pensar também assim, eu estou lá e eu tenho um objetivo a ser alcançado, né? Eu quero compreender melhor o que está acontecendo para poder melhor ajudar aquela família, né? E até conversar, o que eles esperam do atendimento, né? E para mim também não ficava claro nesse caso o que ele queria. Ele queria que eu afirmasse para ele, medica que é bom, né? Teu filho realmente é uma porcaria, não vale nada, é como tua esposa que você põe lá atrás, abandona os dois. O que ele queria? O que a mulher queria? O que o menino quer, né? Acho que isso é uma questão para a gente se perguntar. O que cada grupo familiar está buscando, né? E outra coisa, numa primeira entrevista, vai cuidar da criança, você chama a criança junto? Eu costumo chamar. Agora, hoje em dia, no serviço, a gente tem feito assim, né? Quando a pessoa liga para marcar, né? Muita gente também passa e-mail, mas eu procuro sempre fazer um telefonema. Às vezes, em geral, procuro ter um contato telefônico antes de agendar. E aí eu explico, é um serviço de família, é muito interessante, porque tem situações em que as famílias já têm buscado atendimento familiar, né? Busca como uma questão familiar. Assim, alguém fala, eu tenho muito conflito com meu pai e quero conversar sobre isso com ele. Então já é um pedido familiar. Outros casos é assim, meu filho tem um problema. Aí eu converso um pouco por telefone, às vezes não fica claro se é um problema que talvez o menino tenha que ser atendido e não a família,
Então eu falo, venha a família para a gente conversar sobre isso. E aí eu falo, e vocês como família vão definir quem deve vir. Né? Eu deixo isso para eles decidirem. Né? E falo, seria interessante que pudesse vir o maior número possível de pessoas, né? Mas vocês decidem. Né? Então, às vezes não traz a criança, né, numa primeira entrevista. E isso é um dado também, né, para pensar, porque tem algumas coisas que eles não querem falar na frente daquela criança. Né? Em outras situações, eles trazem a criança e o que é possível ser conversado vai ser conversado, né, naquela situação. Né? Não sei, responde a pergunta? Agora, aí é um estilo meu, né, também. Eu gosto muito que numa entrevista que tem alguma questão com um dos filhos, que o filho esteja presente. Pelo menos na primeira entrevista, né, para poder até ele falar e ver que... E aí é muito interessante também, que tem situações que os pais estão buscando ajuda porque acham que está acontecendo uma coisa com o filho fala uma coisa, de alguma forma fala que precisa de ajuda, mas por um outro motivo, que os pais nem conhecem. Os pais ficam, às vezes, assim, até abismados, né, assim, de ver, nossa, a gente achava que estava acontecendo isso, de repente ele mostra outras coisas que estão acontecendo que a gente não tinha observado. Né? Agora, o objetivo que eu tenho hoje em dia, né, acho que o foco que eu tenho feito são 4 entrevistas familiares para avaliar o que é possível fazer. Então, alguns casos, até pensando nesses casos que a mãe ou o pai solicita assim, meu filho está com problema, né? Então eu falo, pode até ser que seja o atendimento mais adequado, seja uma terapia individual para aquela criança. Então essas 4 entrevistas vão até servir para pensar isso, aí fazer um encaminhamento para aquele atendimento individual. Ou continuar um atendimento familiar, ou ser um atendimento para o casal, né, que vai visar um pouco conflitos que eles têm, divergências em relação à educação dos filhos. Né? Essa é uma demanda que tem aparecido muito no serviço, assim, pais que não sabem como lidar com os filhos, eles querem orientação. Eles querem conversar, e aí se metem num monte de enrascadas, né? Entra em conluios, os filhos fazem birra, chantagem, eles não conseguem responder a isso, então acho que é um trabalho que tem surgido muito. Então, às vezes, talvez seja melhor mesmo um trabalho com os pais, né? Imaginando que vai afetar a criança e vai melhorar todo o relacionamento. Né? E às vezes até uma coisa mesclada, né? Pode ser uma criança que precisa do atendimento e a família precisa continuar com o atendimento. Né? Então a gente não se fecha um encaminhamento múltiplo. Né? A dificuldade que tem às vezes é conseguir os encaminhamentos, né? Em instituições, é uma coisa sempre complicada em termos de vaga. Né? Então às vezes você pensa, bom, você consegue já ver a família por um semestre, né? Que em geral os alunos que vão seguir com o caso já é um grande negócio. Né? Aquele caso teve algum atendimento. Né? E uma outra coisa que eu vejo é que assim, 4 entrevistas faz uma diferença enorme. Tem família que com 4 entrevistas fala, eu não quero mais atendimento, resolveu o que a gente estava buscando, melhorou. E se a gente precisar, a gente volta a buscar. Né? Isso é uma coisa interessante também. Né? Você deixa lá uma situação assim, chegou num ponto, resolveram algumas questões que estavam procurando, entenderam melhor, estão mais tranquilos, aí você até pensa, puxa, uma família que podia aproveitar muito, mas resolveu aquilo, né, naquele momento. E daí eles podem voltar num outro momento se precisarem. Né? Então isso é interessante. Né? Outro dia, por exemplo, eu liguei para uma família que foi atendida por uma dupla de alunos por um semestre. E tinha indicação de continuar, e eles queriam continuar. Quando eu liguei, o pai falou, olha, a gente repensou, foi muito bom tudo que a gente viveu no semestre, melhorou muito, durante as férias a gente viu que a relação, era um casal com uma filha, melhorou muito a relação nossa com a filha, não sei o quê. Nesse momento a gente não quer atendimento. Se a gente voltar, se a gente precisar outra vez, a gente volta a ligar e retoma num outro momento. Então é bacana isso também, né? Você vê que o atendimento tem um efeito, né? Mas esse caso foi um caso atendido por um semestre, né? Não foi um caso curto assim. Mas eu tenho tido experiências em algumas situações que em 4 entrevistas resolve, né? Quer dizer, alguma coisa lá acontece que tem uma mudança, né? Sim. Às vezes na entrevista com a família você chega a pedir para não trazer a criança em algum momento específico, você percebe ou não? A família trazendo a criança, sempre a criança vai participar. Depende da situação. Eu, em geral, chamo, mas já teve situações, por exemplo, esse caso do porco-espinho. Talvez num momento, eu chamo porco-espinho porque o título da minha tese eu usei esse caso, né, como título. Né? Então, para mim, ficou o caso do porco-espinho. Eu, talvez, num momento, chamaria só o casal para conversar, num segundo momento, né, de avaliação.
participar, eu acho. Algumas coisas que são relativas ao casal, faz sentido a criança participar. Porque o meu foco daí seria avaliar não, né? Investigar com esse casal essa história do casamento deles, né? Que chamava muita atenção, né? Quer dizer, o cara de um nível universitário, a mulher uma faxineira, essa tia que falava que ela não valia nada, né? Então até entender o que essa tia tem a ver com isso, né? Qual a relação que ela tem com eles, e um pouco a história do casal, como eles se conheceram, por que resolveram casar, o que aconteceu, né? Talvez poderia ajudar uma série de coisas, né? A elucidar. E aí, de fato, eu fico em dúvida. Eu acho que a criança, às vezes, não deve estar presente nessa hora, né? Eu acho que, na verdade, tem uma série de configurações possíveis, né, também, em relação ao convívio com família, ou, às vezes, o caso é encaminhado, muitas vezes é encaminhado por causa da criança, e a minha conduta também, geralmente, é chamar os responsáveis, quem vier, e a criança, no primeiro momento. E aí também vai depender muito, né? Então, assim, pode ser que eu atenda, né? Então, a criança comece a atender a criança com o responsável no primeiro, né, no inicial, e em algum momento, e aí vai depender muito da situação do encontro ali. Você pede para um sair, atende um e depois atende outro, dependendo da situação. Tem casos que você vê que a pessoa fica calada o tempo todo, e quando ela tem um atendimento individual, ela consegue falar coisas que não conseguia falar do lado daquele responsável, daquela pessoa, e isso também a gente já começa a pensar numa configuração de como se dá essa família, como se dá a comunicação dentro dela. Eu acho que, remetendo um pouquinho ao texto, eu achei esse texto muito bom o modo como ela colocou essa questão da transferência e contra-transferência. Eu acho que ficou bastante claro esse motivo. Na verdade, eu tenho trazido um pouco isso também dos profissionais, da onde eu trabalho. Porque tem famílias que chegam e que elas são casos muito complexos, que não são casos de uma equipe, de saúde da família. Então, não são casos de uma equipe ou de outra, mas se torna um caso do posto, do posto de saúde. Que é muito bom, né? Você pensar que é uma questão que a família é um trabalho institucional, né? Eu acho que esse texto chama atenção para isso, né? A questão da transferência da instituição. Exatamente. E na verdade, essas pessoas elas chegam no balcão, na recepção da unidade, e aí muitas delas já chegam mobilizando, chegam muito agressivas, xingando, gritando, exigindo coisas, né? E começa uma mobilização das equipes, uma mobilização de todos os profissionais que estão ali, e que muitas vezes, pela questão da transferência e da contra-transferência, o que a gente vem discutindo é que alguns atendimentos, por que será que alguns atendimentos a gente esquece, algumas famílias a gente esquece que elas existem, né? Por que será que outras a gente se mobiliza tanto por elas e às vezes tem uma demanda assim, da equipe, um desgaste gigantesco também da equipe, das equipes, e outras a gente deixa ali meio de lado, elas existem, mas é melhor a gente não mexer, melhor a gente não tocar. Então acho que são coisas importantes que o texto traz e que... Eu faria um paralelo assim, talvez remetendo a esse texto dos ciganos, né, que eu trouxe. Por que alguns ciganos a gente entra em contato e mergulha, né, algumas famílias, como você falou, a gente mergulha profundamente nelas, e outras fica como um grupo que é impenetrável, que ninguém quer cuidar, que ninguém quer entrar. E aí eu acho que você está trazendo pela questão da transferência e contra-transferência. Acho que isso ajuda muito a pensar, né, que sentimentos que essa família desperta, né? Talvez aí é aquela ideia que eu estou falando da comunicação, né? Quer dizer, de alguma forma, essa família comunica algo para a equipe, né? E a equipe não dá conta, às vezes, da comunicação. Pode ser elementos muito agressivos, né? Projeções muito intensas, né? Que aparecem, que a equipe fala, como é que eu vou dar conta disso? As expectativas, ouvir as necessidades, poder também, porque nós também, como profissionais, temos expectativas, né? E também... a gente precisa, eu acho, perceber também quais são as nossas expectativas e poder identificar as expectativas também dessas, de cada membro ou da família, porque senão também fica muito distanciado o trabalho. A gente não consegue mesmo, a gente não consegue ouvir, porque existe uma expectativa nossa também em relação a como deveria se conduzir esse trabalho. E esse exemplo do cigano, para mim, é bastante elucidativo nesse sentido, porque para a gente é um choque cultural,
muito grande. E a gente não precisa, eu acho até mais difícil quando a gente trabalha, às vezes, assim, a gente está no mesmo país, fala a mesma língua, mas a gente percebe que existe um choque também aqui, muito grande, que às vezes a gente não percebe. Então, é que às vezes não se fala a mesma língua. Exatamente. Apesar de falar o mesmo idioma, não se fala a mesma língua. E, como você falou, né, a gente tem uma postura, vários conceitos de classe média, de repente você recebe uma família, uma outra condição socioeconômica, com outros valores, outros princípios. E eu não estou falando nem só de classe baixa, alta, estou falando de outras formas de vida, outras formas de viver, e que às vezes para a gente é muito difícil mesmo conseguir se perceber nessa relação e perceber que existem diferenças aí, e como a gente vai conduzir esses casos a partir dessas diferenças. Eu acho que os encontros são uma constante negociação também de necessidades e de expectativas, tanto no profissional quanto com essa família, para poder também ter uma aproximação e poder conseguir se fazer um trabalho. E aí eu acho que tem uma questão, né, que você fala que é muito interessante, que eu remeto também para o texto. O quanto que às vezes a equipe tem claro o projeto que ela tem para a instituição e para aquele caso específico, né? Às vezes as equipes se perdem, né, de alguma forma, por algum motivo aí que passa por vários aspectos. Às vezes a equipe se perde, não sabe mais por que está naquele trabalho, o que está fazendo. E aí eu acho muito interessante, porque a Copley, né, ela tem muito claro que ela está fazendo entrevistas iniciais com família, né, pensando numa investigação, num acolhimento. Ela fala em contenção, né, ela pode conter alguns aspectos daquela família, né, aí é uma terminologia psicanalítica, né, o conceito de contenção, que a pessoa está projetando, né, está trazendo aspectos muito difíceis que não conseguem ficar dentro da mente, alguém está acolhendo e dando um espaço para isso. Aí ela vai discutir em que ponto eu posso fazer uma interpretação que é mais transferencial ou não, né, para pensar. É um trabalho de acolhimento e depois pensar num trabalho de terapia familiar. Né? Então ela tem muito claro uma questão institucional, né? Ela está fazendo isso e não aquilo. Ela pode até, no que ela está fazendo, pensar, essa família tem condições de ir para um trabalho de terapia familiar mais a longo prazo, que envolve interpretações transferenciais, e aí eu posso encaminhar. Né? E é muito interessante que ela conta um caso que ela fez essa avaliação primeiro e não deu certo. Né? Isso eu achei ótimo, isso é um diferencial, porque ela também fala das intervenções dela, e do quanto também, ela fala, eu fiz dessa forma, mas hoje, eu olhando, né, a situação, eu talvez fizesse diferente, né? Talvez isso na relação sempre da contra-transferência também dela com aquela família. Eu achei um diferencial, porque é importante a gente também se perceber nessa lógico, né? Justamente para a gente como instrumento de trabalho. Agora, quando a gente leva essas questões para os profissionais, porque o que eu tenho levado lá para a gente discutir? O quanto, de uma outra forma, né, tentando evitar um pouco a questão do termo técnico, né, para os profissionais que estão lá, porque a gente trabalha com profissionais de outras áreas, com auxiliares de enfermagem, né, que não tem muito, né, uma bagagem técnica e teórica da psicologia e da psicanálise. Mas trazer para essas pessoas o quanto das nossas emoções, das emoções também dos profissionais que estão ali, contribui para uma forma de abordar as pessoas que chegam. Então, se você sente, e aí eu tenho que trazer de uma forma um pouco mais simples para eles, mas assim, se você sente raiva, se você sente inveja, se você sente aversão a uma família ou a uma pessoa que esse já chegou de novo, né? A gente ouve os comentários. Nossa, de novo essa pessoa aqui. Se você... isso, nessas formas que as pessoas elas lidam, isso aí também vai ter uma repercussão no modo como elas vão agir em relação a esse caso, no modo como elas vão conduzir esse caso. Então a gente recebe muitos casos de escola, e aí a gente ouve assim, de novo, mais um caso de escola, né? Mais um caso de hiperatividade, né? E essas falas, elas são significativas, porque isso aí vai influenciar muito no modo como a gente também, e como toda uma equipe, como toda uma instituição, vai conduzir também os casos que chegam. E eu acho que ela fala muito disso nesse texto, né? O quanto tem dela aí também, né? E quanto ela poderia, naquele
naquele momento ela achou que aquela era a melhor conduta, e de repente ela reavaliando, ela vê que a conduta, como você falou, né? Eu acho que eu não, talvez a criança não estaria no primeiro momento, eu pensando agora, né, a minha conduta. Eu me lembrei quando você estava falando, tem um autor moderno, o Pierre Bengozi, ele tem dado uns cursos aqui na USP de vez em quando. Eu devo falar um pouco mais dele na aula de violência também, eu abordo um pouco ele. Mas ele traz uma coisa muito interessante, né, que eu traduzo como o terceiro demandante. Ele fala em francês, le tiers demandeur, né, quer dizer, o terceiro demandador ou demandante. Eu não sei como eu traduziria, qual a melhor forma, né? Então ele propõe assim, numa entrevista familiar, por exemplo, que alguém está encaminhando aquela família, ele propõe que aquela pessoa venha na primeira entrevista junto com a família, para explicar o encaminhamento. Então eu fico imaginando assim, num hospital dia, né, uma outra equipe está encaminhando. Então viria alguém da equipe junto com a família, participar da entrevista e contar. E aí ele fala, e se não é possível que ela esteja presente, que mande uma carta que vai ser lida para a família. Né? E pensando, eu me lembrei por causa da questão da escola, né? Que a gente sempre pode pensar, a escola é um terceiro, né, que demanda, e daí você fica pensando, qual a demanda, né? Qual a demanda desse terceiro? É a mesma da família? A família tem demanda? É outra questão, né? Que às vezes aparece. Né? Percebe que às vezes a família ela vem com um discurso também já da escola, né, muito angustiada, e aí às vezes você pergunta para a criança se ela vê isso que estão dizendo para ela como problema, ela acha que não. E aí você começa, e aí para a família é surpreendente ouvir isso, né? Para criança, quando você pergunta, muitas crianças eu pergunto, para você isso é um problema? Você acha que isso é um problema? E muitas crianças falam, não. Outro dia eu tive uma criança que assim, tinha um encaminhamento da escola, né? E aí a avó que trouxe, tem uma série de situações, não vou entrar em tudo isso. E aí a avó me deu o encaminhamento, eu falei para ele, você sabe o que está escrito aqui? E aí ele falou, não. Eu falei, você quer ler? Aí ele leu, meio solavancos assim, e foi muito interessante, porque é uma questão da vara assim, ele não sabe ler. Eu falei para ele ler. Talvez ele não compreenda aqui as palavras que são de um vocabulário que não é da idade dele, né? Mas ele lê, ele tem toda a capacidade de leitura, né? Então foi uma coisa muito interessante, que ali na hora, né, você já vai vendo isso, né? Já vai mostrando e já é algo para conversar. Então eu falei, o que você entendeu do que está escrito aqui? Ah, fala que eu sou assim, assim. Você acha que é assim? Ah, eu acho, não acho, né? Aí entra num diálogo, né? Aí você abre um diálogo com aquela criança, né? E que às vezes os pais não conseguem ter, né? Não conseguiram abrir isso, né? Eu, na verdade, assim, acho que eu estou deixando claro aqui, eu sou um grande entusiasta, né? De que com poucas entrevistas a gente pode fazer muita coisa, né? Acho que depende um pouco de como a gente se instrumentaliza, né? Os recursos que a gente usa. Mas eu fico impressionado, é uma coisa que me impressiona sempre. Eu trabalho há mais de 20 anos, né, com psicologia, me impressiona como em várias situações é possível e acontecem coisas muito intensas em pouco tempo, né? Para mim é uma coisa que me chama muito a atenção, assim, que eu acho que as pessoas às vezes não têm espaço, né, para conversa, né? Acho que tem um aspecto também da sociedade moderna, assim, que parece que contemporânea, né, que a gente vive, que parece que não tem espaço para as pessoas conversarem, né? E aí o encontro ali da família é um momento que consegue conversar, né? Por exemplo, outra coisa me lembre, a Belinda que chamou a atenção disso uma vez, né? Às vezes no serviço tem famílias que se encontram aqui. É muito interessante, assim, porque às vezes não moram juntos, né? Tem conflitos, mas não moram juntos, mas vêm para o atendimento. Né? E aí se encontram e conversam aqui. Então é muito interessante pensar que aquele espaço da terapia familiar serve de um espaço de encontro para essa família que eles não têm em outro lugar, né? Para poder conversar. Né? Então você está oferecendo algo que, do meu ponto de vista, é muito precioso, né, para aquelas famílias. Né? Ele chama Bengozi, eu vou escrever. Esse eu sei escrever. Eu posso ver depois o texto onde tem isso. Eu não sei se está traduzido. Tá? No novo tem. É Pierre, né? Vou pôr P. Você sabe o nome do livro, Belinda? É, malhagem, remalhagem
o ano passado saiu o primeiro livro dele no Brasil pela Vetor. Então, se você entrar no site da Vetor e procurar Bengozi, você acha o livro, alguma coisa assim mesmo, malhagem, remalhagem. É um autor bem interessante. Eu procuro abordar um pouco dele na aula de violência também. Eu vou ver algum texto para indicar também. Marcelo, eu estou só com uma certa preocupação, assim, talvez consultar o livro, como tem, como você está assinalando, profissionais diversos, formações diversas, não é que precisa ter uma definição técnica de transferência, de transferência, e é verdade que vocês estão falando sobre isso, não é? O tempo todo, o que desperta os profissionais, etc., mas talvez um pouco sistematizar um pouco mais a ideia de transferência do trabalho com famílias, imaginando que está todo mundo no mesmo solo. A gente sabe e é difícil fazer a definição, né? Interessante isso também. Eu vou tentar e acho que vocês me ajudam. Você está entendendo a transferência? Eu começaria dizendo assim, né? Acho que a transferência é um conceito que surge na psicanálise com o Freud, né? Quer dizer, na verdade, o Freud vai falar que existe transferência em outros lugares. Ele usa ele traz o termo transferência dentro da clínica que ele foi desenvolvendo, né? De investigação do que está acontecendo com o paciente, para entender o que está acontecendo. E a ideia dele é que a pessoa está, quando está falando, sei lá, de algo da relação com o pai, na verdade ele está transferindo aquelas emoções para a figura do analista, né? Grosso modo é isso, né? A questão da transferência. Então o Freud vai falar, não é que não existia transferência, ele até tem um texto, acho que eu não lembro o texto dele, ele fala que numa instituição psiquiátrica tem transferências para os profissionais, quer dizer, muito interessante, né? Que o Freud já chamava também atenção para a questão que pode acontecer numa instituição, né? Mas ele fala, isso não era uma ferramenta que podia ser usada e instrumentalizada. Então ele traz isso, né? Ele traz essa ideia para o campo do que acontece na terapia individual, né? Quer dizer, o paciente começa a associar, começa a falar, e ele está entendendo que aquela comunicação está dirigida a ele, aí eu acho que volta aquela questão da comunicação que eu trouxe no começo, ele vai entender, isso é transferido para ele. Então são vivências que o paciente teve com o pai, com a mãe, com uma outra pessoa que está transferido para a figura dele. E ele vai trabalhar isso na relação. Então isso, do meu ponto de vista, estou simplificando bem, é um conceito básico da psicanálise que depois, na história da psicanálise, é entendido e destrinchado e revisto de várias formas, né? Então acho que assim, por exemplo, a Koppler, né, ela está ligada a um grupo de uma clínica e um instituto de formação, né, Belinda Tavistock, né, super importante em Londres, né, que trabalha muito com uma psicanálise, de alguma forma, assim, pensando a psicanálise, não nesse contexto, né, das 5 vezes por semana de terapia, né, que é uma análise clássica, né, como se fala. Mas eles vão usando vários conhecimentos da psicanálise. E acho que ela está identificada com uma linha da psicanálise que é conhecida como a psicanálise inglesa, né, que vem a partir da Melanie Klein. Né? A Melanie Klein, ela parte dos estudos do Freud, né, de alguns textos específicos do Freud, e começa a desenvolver toda uma teoria, onde ela vai falar muito assim, ela fala de termos que a Beta Koppler usa, né, ela fala de cisão, né, quer dizer, então uma mente... ela pode cindir porque ela não dá conta de sentir de lidar com sentimentos antagônicos, né? Isso também estou explicando grosso modo, né? E aí ela vai, então ela usa muitos elementos assim. A Melanie Klein acho que desenvolve toda uma teoria da posição esquizoparanoide, da posição depressiva, né? Que ela vai a partir de observações dos pacientes e de observações dos bebês, ela vai criando esses modelos, né? Para pensar assim, em alguns momentos uma pessoa quando ela fala assim da esquizoparanoide, né, acho que tem a ver com aquela questão que eu falei da contenção. É como se alguns sentimentos não cabem nela, né, ela não consegue dar conta, né, ela fica muito angustiada, muito aflita. Aí ela pode projetar, né, fazer projeções maciças, e o terapeuta pode ser aquela pessoa que acolha, né, que vai dar continência para isso. E o momento depressivo é um momento em que pode integrar objetos diversos, né, quer dizer, coisas que estavam, sei lá, conflituosas podem entrar numa integração, né? Um momento de maior elaboração. Tá correto isso? A Belinda entende muito mais de Melanie Klein do que eu, por isso que eu estou recorrendo a ela, né? Estou tentando fazer uma síntese também.
Então, acho que esse grupo da Tavistock, eles recorrem, né, aos conceitos kleinianos, né, que vem da Melanie Klein, do Bion, que também é um seguidor da Melanie Klein, né, eles não falam muito do Winnicott, né, o Winnicott também é um pouco diferente, né, ele não chega a ser um kleiniano. Então, eles usam esses conceitos, né, e aí acho que os kleinianos que desenvolveram bastante a questão da contratransferência, que de alguma forma o que o Freud preconizava era assim, o que eu estou sentindo eu não levo em conta, né? Quer dizer, pelo menos teoricamente eu acho que ele falava isso, eu não sei se na prática ele fazia uma outra coisa que ele não conseguiu nem destrinchar e escrever, né? Então, eu acho que os kleinianos que trouxeram muito presentes assim, o que o analista está vivendo naquele momento, né? E como isso ser um elemento possível para fazer alguma interpretação e captar alguma coisa que está acontecendo naquela experiência, né? Então, por exemplo, talvez o exemplo do porco-espinho, né? Eu acho que eu estava atento a alguma coisa que estava acontecendo e afetado por uma série de questões. Aquele desenho me dá uma ferramenta para poder trabalhar com isso que eu estava observando, né? Que tinha alguma coisa espinhosa. O menino, de alguma forma, ele até foi um coterapeuta, né? Vamos pensar assim, porque ele me deu as ferramentas para eu poder até fazer uma intervenção, né? Ele colaborou muito no atendimento, né? De alguma forma. Mas acho que o trabalho com a questão da contratransferência está muito atento para o que a gente está sentindo, né? Naquela experiência, né? Então, eu acho que o exemplo que ela traz é muito interessante, né? Famílias que talvez o sentimento que elas tragam sejam tão intensos, né? Traz uma contratransferência tão intensa que são abandonadas pela instituição. Ninguém consegue entrar em contato, né? Talvez a pergunta que teria que fazer para a equipe é que sentimentos que essa família desperta, né, para a partir daí poder instrumentalizar como usar esse sentimento em favor de uma possibilidade de atendimento e de uma compreensão melhor do que está acontecendo, né, naquela situação. Né? Tem algumas experiências que Vocês resolvem. pode complementar assim, só uma ideia, tanto que algumas experiências, na verdade eu falo, a demanda não é mais a família, a demanda passa a ser a equipe, em muitos casos, justamente por esse motivo. Uma pergunta, para mim não ficou muito claro o que seria a contratransferência, seria algo do tipo emoções que causam ao terapeuta no momento da entrevista, seria mais ou menos isso? Sensações, emoções? Do terapeuta em relação a ser assim, tem alguns desenhos, crianças, que eu não sei se você já sentiu isso, não precisa ser terapeuta, mas às vezes você recebe uma criança ou até uma pessoa, assim, e você sente uma aversão ou você sente uma raiva por essa pessoa, mesmo sem ela falar nada, pena. Então, mesmo que a pessoa não tenha falado nada, é uma coisa, eu não fui com a cara daquela pessoa. Então, isso é um sentimento contratransferencial. Isso pode indicar, assim, eu vejo é muito recorrente, crianças que são rejeitadas, né, que são até no ventre, ou são vítimas de violência, é uma coisa impressionante como muitas vezes eu olhar, e eu até no começo eu não estava assim tão rapidinha, né, de me ligar nisso, e eu me achava horrível. Eu falo meio que monstro que eu sou, porque eu estou me sentindo, eu estou com raiva daquela criança, eu não estou com vontade de ver aquela criança. E aí a gente passa por cima desse sentimento e tal, e começa a pensar, né, por que eu estou me sentindo assim? E isso é um sinal muito, muito recorrente mesmo, né, de que a vítima de violência, a vítima da rejeição, ela gera isso no terapeuta. Ou na pessoa que se abre um pouco para sentir a criança. Acho que é um ótimo exemplo. É como se fosse um espelhamento, é isso? Eu espelho o que ele está lá, sinto e projeto de volta? Não, acho que não seria isso. Senão a gente agrediria. Se a gente fosse espelhar, a gente sente a vontade de agredir, né? Então, pode ser o espelho da medida. A gente mostra uma imagem, né, de outras coisas que estão fora da minha própria emoção. Eu acho que essa metáfora do espelho, não como esse momento de projetar de volta, mas como um instrumento para enxergar, né? Para enxergar através. Como se a gente olhasse no espelho, olhasse para aquela pessoa e visse outras imagens, além dela própria.
Então, eu acho que é pegando o gancho que ela traz, né? Você vai sentindo algo por aquela pessoa, né? Então a criança cria um desconforto em você e você não sabe por quê, né? Você pode falar, uma criança que brinca, que parece legal, mas ela me causa um desconforto que eu não sei o que é, né? Talvez o trabalho com a contra-transferência é a gente poder olhar e começar a destrinchar que sentimentos são esses e pensar em como trabalhar isso junto com aquela criança, para poder ir mostrando por que será que ela desperta isso, né? E aí fazer um sentido. Tem a ver com a história dessa criança, com a história de vida, né, dessa criança. Aí você contou eu me lembrei de uma experiência que eu tive. Eu trabalhei muitos anos num hospital de infantil. E eu atendi um menino que tinha sido vítima de maus tratos. Aí a mãe perdeu, na época era mátrio poder, né, não sei, ela perdeu não pôde mais ficar com a criança, ela foi adotada. E o menino, assim, eu atendia ele lá, né, em várias atividades e também individualmente. Ele era muito violento, era uma coisa muito impressionante. E aí teve um dia que um psiquiatra de um grupo aí queria conhecer o Hospital Dia, né? E aí ele falou, só que eu quero conhecer o Hospital Dia, não reunião de equipe. Ele falou, quero ver o Hospital Dia vivo. Então ele foi lá num grupo que tinha, que as crianças eram, um dia que a gente fazia um grupo de brincadeira livre, assim, as crianças escolhiam o que fazer. E ele entrou nesse grupo. E aí a gente ficou absolutamente abismado, a equipe, que depois, né, ele ficou lá 1 hora e pouco com as crianças, né, interagindo, vendo o que estava acontecendo, e aí ele foi conversar com a equipe. Eu lembro muito desse menino, porque era que eu atendia, mas para cada criança do Hospital Dia, ele falou tudo que a gente sabia daquela criança, com anos de anamnese, estudo, contato com família, não sei o quê. Quer dizer, para mim aquilo foi o exemplo, assim, de alguém que conseguiu usar a contra-transferência em benefício do paciente. Porque ele chegou para mim e falou assim, aquele menino, eu tenho certeza que ele foi vítima de maus tratos. Ele não sabia da história do caso. Ele não sabia, a gente não tinha contado nada. Ele pediu, ele falou, não quero saber nada do caso, eu quero mergulhar na experiência com os pacientes e depois conversar com a equipe, né? E foi uma coisa impressionante, porque eu falei assim para ele, como que você sabe, né? Eu lembro na época, eu fiquei assim, até de um lado meu, assim, minha contra-transferência foi assim, de raiva até, né? A gente fica anos aqui estudando, se debruçando, o cara chega em 1 hora, ele captou, né? Mas é uma coisa, eu acho que assim, porque ele tinha uma via dele, né? Eu acho que uma abertura para uma comunicação que se dava na relação e ele foi podendo perceber esse tipo de brincadeira, o que me causa, por que será que essa criança faz esse tipo de brincadeira? Eu acho que esse é o pulo do gato, talvez, nessa pergunta. Por que será que essa pessoa, essa criança me comunica isso dessa forma e me causa isso? Né? Eu acho que é aí que está o trabalho com a contra-transferência. Mas você sabe que eu acho que o terapeuta sofre muito também, né? A gente tem que até, assim, a gente tem que elaborar tudo. Mas essa coisa de você sentir o que o outro sente, às vezes, se a gente não treina bastante, né, para separar, isso é dele, isso é meu, enquanto a gente não aprende a fazer isso, a gente parece que muitas vezes enlouquece junto, a gente é vítima de violência junto, a gente sente a dor do paciente junto, então parece que é uma coisa que legal, né, uma via de acesso, mas eu pensei, nossa, o psiquiatra deve ter sofrido muito, né, porque ele sentiu cada um que estava ali. Ele viveu a história de cada um. Até o pessoal fala assim, é meio paranormal, né? Mas não é isso, é uma coisa que realmente é um treino, né? Na verdade é um treino e que, do ponto de vista da psicanálise, o que se fala é que você aprende isso sendo submetido a uma análise, né? É uma forma de você aprender na experiência com o terapeuta como você está comunicando algumas coisas, né, que não são verbais, né? É dito de uma outra forma, que isso é levado em conta, né, para considerar aquilo. Né? Lembrei de uma história, que na verdade eu me conheci, foi um psiquiatra que dá uma especialidade para a gente lá na unidade, Wagner Hanna, e ele contou uma história, eles fizeram uma intervenção, não só ele, alguns profissionais, mas algumas intervenções em escola com professores ao longo de quase 1 ano. Então era um encontro, né, mensal com esses professores, e a partir desses encontros eles perceberam, né, que tinha uma professora que tinha um aluno com síndrome de Down, e ela tinha uma aversão assim, a esse aluno, uma coisa que eles foram percebendo ali no grupo ao longo, né, dos encontros. E
chegou um dado, ele contando, né, a história, chegou um dado momento que eles descobriram que essa professora, né, saiu ali que essa professora, ela estava grávida. E ela tinha uma angústia muito grande, né, um medo muito grande, né, de ter um filho também com síndrome de Down, ou um filho com alguma deficiência, alguma malformação. E quando isso vem à tona e ela consegue perceber essa angústia dela, né, e o porquê que ela não consegue simplesmente olhar para esse menino com síndrome de Down e que é aluno dela, a relação dela muda completamente com esse menino. E aí no final ela vai falar, né, ele contando que foi um relato emocionante dessa professora, que passou também por um sofrimento por se reconhecer nessa angústia, desse medo. E essa criança, todo dia, a relação deles mudou tanto dessa criança com a professora, que ele, todos os dias, ele levava uma florzinha, né, para a professora até o final do ano, que depois ele, né, mudava de série, mudava de professora. Então eu acho que isso também é um exemplo, né, bem concreto do quanto o que a gente está chamando aqui de transferência, que gerou dessa professora essa criança, o quanto é um exemplo concreto que a gente vivencia no nosso dia a dia, e o quanto isso influencia nas nossas relações também com as pessoas. Não sei, vocês têm mais perguntas? Vocês querem completar alguma coisa? Marcelo. Desculpa. Não sei se quer Não, pode falar. Não sei se para todo mundo você fala do termo, né, que apareceu no Cruzeiro para vocês. Aí ela tinha colocado que ela era voz expiatório, né? Agora ele marcada que me ocorreu agora, de repente apresentar aqui, né? Cisão, projeção, voz expiatório, fusão, diferenciação, se para todo mundo, assim, resumido, mas é muito bom. E aí pode expiatório, mas a teoria vai estar mais ligada à abordagem sistêmica, né? Pode expiatório, que é usado, né, tanto em trabalhos grupos quanto em trabalhos psicanalíticos, transferência à família, né, a ideia de alguém que de alguma maneira seria o depositário de todos os aspectos mais negativos do grupo, né? Então, por exemplo, filho ovelhanenses, a família está ótima, como se fosse aquele menino que causa tanto problema, tanta dificuldade, etc. Então, a ideia do bode expiatório ela justamente vem servir para, de alguma maneira, desfocar, né, a questão desse mal que está depositado em seus elementos, poder pensar esse elemento como alguém que espia os males do grupo todo, né? Uma ideia também que é útil quando se pensa em grupos sociais mais amplos, né? Porque muitas vezes dentro de um grupo maior há um grupo menor que fica como depositário de todas as mazelas sociais. Então, uma ideia bastante trabalhada dentro da abordagem sistêmica. Acho que as outras definições, enfim, acho que aí já escapa muito do escopo dessa aula, né? Cisão, projeção, identificação projetiva, psicanálise para Sabe que eu tinha lembrado que essa coisa do expiatório, uma vez que eu fiquei sabendo que na povos antigos tinha a questão de sacrificar um animal, né? Até na Bíblia acontece isso, né? De chegarem e colocarem, eu coloco os meus pecados nesse animal e eu mato esse animal e ele está morrendo no meu lugar. É uma expiação. Salvador. Eu penso assim que o terapeuta também ele tem a liberdade, né, de não ter acesso a esses conteúdos da relação transferencial, né? Acho que o ideal seria
né, o terapeuta passar por um processo de análise também, né, a psicoterapia, mas enfim, mas ele também tem essa liberdade de não ter acesso aos conteúdos, né. E eu acho que a conduta, né, mais honesta, né, tanto para o terapeuta como para a outra parte, é o encaminhamento do caso. Né, se o terapeuta não dá conta, né, dessas questões, acho que o mais honesto é encaminhar o caso. Vocês concordam com isso? Eu acho que é lógico que ele tenha, inclusive tem que ter o discernimento de saber que uso ele vai fazer desses elementos, né? Tudo isso que o caso mobiliza nele. Mas, sem dúvida, né? Quer dizer, talvez numa relação não profissional, você poderia ter uma situação como algumas que foram escritas aqui, em que uma criança gera uma certa tensão em outra criança, um grupo de crianças, ou mesmo em relação a adultos, né? E há uma certa tendência a atuar nesses sentimentos, não é? Então, a de fato rejeitar, excluir, etc. Né? Eu acho que de um profissional da saúde ou da educação, a gente deve esperar não que seja o terapeuta da criança, nem que faça interpretações a partir desses sentimentos mobilizados, mas de que não atue nesses sentimentos. Né? De que possa, por exemplo, diante de uma situação de aversão em relação à criança, possa pelo menos ter o discernimento, não é? De não atuar esses sentimentos, não é? De maneira bruta, de maneira não pensada, não refletida. Então, algum tipo de trabalho de contato interno com esses sentimentos, ou de algum tipo de reflexão, por que eu estou sentindo isso, o que essa criança está gerando em mim, nos outros irmãos, etc., né? Talvez seja uma espécie de dar um passo atrás em relação àquilo que está sentindo, para não simplesmente devolver alguma coisa que a gente chama de maneira bruta, né? De maneira não pensada. Eu acho que sim, e aí sim, bom, talvez encaminhar para um atendimento, para algum tipo de cuidado, não é? Mas me parece que isso sim é uma responsabilidade ética de um profissional. Eu pegaria carona assim, pensando assim, eu acho que uma resposta do ponto de vista institucional, né? Como que as instituições podem manejar essas questões, né? Então eu me lembrei também da experiência no Hospital Dia. Eu fazia a entrada dos pacientes, né? Eu recebia no Hospital Dia de Criança, eu recebia as famílias com um motivo, a criança tinha sido indicada para o Hospital Dia. E realmente tinham casos que eu falava assim, me dava uma aversão profunda. Alguns falavam, eu não quero atender essa criança. E eu fazia isso, um outro psiquiatra, com ele acontecia isso, outros casos não, né? Você fala, que pena, que coisa, que situação interessante, não sei o quê. Aí a gente criou um dispositivo institucional, né? Porque a gente tinha esse horário das brincadeiras livres com as crianças, né? A gente começou a fazer o seguinte, o caso novo entrava por ali. Ao invés de alguém, a gente já discutir na equipe, alguém falar, eu vou ser o terapeuta, não sei o quê, ele entrava nessa situação de grupo com todas as crianças. E era observado, e aí aconteciam coisas incríveis, né? Porque tinha reunião de equipe, chegava um terapeuta e falava assim, nossa, aquela criança que nova que entrou hoje, achei super interessante, ela brincou comigo, fez isso. Mas falava, alguém escolheu, né? De alguma forma teve uma escolha. Aí começava toda uma discussão para ver. Então, que projeto terapêutico poderia fazer para aquela criança, se ele atendimento individual, se não ia, como ia atender, que proposta, que oficina que ia passar. Né? E ficava uma coisa da equipe, né? Então, alguém que até falava, com essa criança eu não consigo lidar, tinha uma outra parte da equipe que conseguia lidar. Então, acho que do ponto de vista institucional, eu pensaria nesses dispositivos que podem ser criados. Né? Quando você está aí não acho que é o escopo do curso também, mas é uma longa discussão. Quando você está num consultório particular com uma situação dessa, talvez seja mais difícil, né, como lidar com isso. Aí eu acho que a supervisão ajuda, né, a pensar o melhor possível para fazer uma situação que você acha que não dá conta de forma alguma. Eu poderia. Outra coisa que me ocorreu só em relação à tua pergunta é o quanto também o encaminhamento pode ser uma forma de atuação, né, que se discute muito, por exemplo, no contexto escolar, né, o quanto é uma tentativa de se liberar de vínculo, né. A gente também já falou isso a propósito da discussão do caso semana passada. Né? Quando ele
pode ser fruto do encaminhamento de uma reflexão dos limites da escola e da conta de uma situação, ou quanto ele pode ser na atuação, né? Se livrar do caso que está incomodando aqui. Eu poderia ilustrar um caso? Eu atendi uma vez em clínica uma triagem, né? Um homem, né? Um adulto que tinha pensamentos pedofílicos, né? Mas assim, eu não consegui, nesse único atendimento que eu fiz com ele, né, ser continente, ser acolhedor, porque eu percebi que aquela condição não era uma condição de sofrimento para ele, né? Então, o que eu fiz? Logo na primeira sessão, eu já fiz um enquadre e falei do desdobramento legal, né? Assim, eu acho que não seria uma questão para eu colocar na primeira sessão, né? Mas aquilo me mobilizou de tal maneira que eu já fiz aquele enquadre, né? E ele não voltou, certamente, né? Ele não voltou. Então, mas eu não entendi qual enquadro você fez, a questão legal? Do desdobramento legal daquilo que ele me trazia, né? E talvez, lógico, né, na primeira sessão, uma sessão de acolhimento. E isso foi muito... Porque você não pedofilia no problema, o que ele fez? É por isso que eu fiz essa leitura de que, na verdade, me pareceu mais um traço histriônico, histérico, do que, né, realmente uma condição de sofrimento. Porque ele teve acesso ao serviço, ele procurou, ele tem uma deficiência, então, né, a condição de deficiente garante o acesso ao serviço, né? E ele procurou por questões de trabalho, né, e pediu o agendamento com a psicologia, né? Então o acesso ao serviço já foi assim muito confuso, né? E por isso eu pude formular essa hipótese de que não era uma condição de sofrimento, na verdade, né? Eu percebi que assim era mais a motivação dele era mais me chocar, né, do que realmente ele está sofrendo com aquilo, né? Você poderia pensar nessa ideia, né? O terceiro demandador, né? Por que caminhou? Isso, mas depois eu pode ser assim, que não suporta também esse paciente, quer ser livre, né? Que é a ideia de projeção, né? A projeção é isso, algo que você não suporta, e você expele, né, para alguém, né, que vai receber isso. O encaminhamento de pacientes muitas vezes tem isso, né? Mas eu achei interessante o teu enquadramento legal também, né? Porque, sem dúvida, em muitas situações, não é, né, eu acho que vários de vocês devem ter experiências que envolvem questões de violência, de abuso sexual, eventualmente aí precisaria investigar um pouco mais, né, se são fantasias pedófilas, se tem uma atuação já nesse sentido, não é? Acho que é importante, não é? Então, é um trabalho que precisa ser feito de vários níveis, não é? Não basta a gente achar que basta um atendimento psicológico, até porque ele nem estava interessado nisso, não é? E eventualmente a gente deve sim, me parece, não sei o que o grupo acha, pensar no encaminhamento, eventualmente, do campo jurídico, né? Como investigação. Eu penso assim, Belém, independente do conteúdo que ele me traga, né, se eu percebesse que era uma condição de sofrimento, eu teria sido acolhedor, eu não teria feito o enquadre que eu fiz num primeiro atendimento, né? Mas eu percebi que não era, né? Eu tive essa leitura, né? Então por isso que eu fiz esse enquadre e enfim, era um caso. E eu acabei atuando mesmo. Porque a pedofilia está muito associada a identificações infantis, enfim, primitivas, não é? Um pouco na linha da criança retardada, que é difícil
esse nível de atuação dessas fantasias no nível psicológico. E sem dúvida, casos muito graves. Situações sociais. Na verdade, assim, acho que são dois momentos. Eu acho que ele agiu pela leitura que ele fez. Ele agiu pela leitura que ele fez. Ele fez talvez se ele tivesse tido uma outra leitura, a intervenção teria sido diferente. Mas, assim, eu vou sair um pouquinho de casa, voltar um pouco no teu relato de experiência, porque eu achei interessante a questão como você modificou a forma de inserção naquele hospital dias, para evitar um pouco essa questão da transferência, se eu não entendi aí. Uma discussão de equipe que chegou a isso, né? Uma construção da equipe. A gente começava a fazer assim, tem 2 ou 3 profissionais que recebem os pacientes, às vezes ficam impactados ou afetados ou com sentimentos assim, não sabem o que fazer com aquela criança, tem dúvida se vai ser um caso elegível para o hospital dia. Aí, ao invés da gente discutir o caso em reunião de equipe, a gente achava melhor assim, vamos compartilhar o caso com a equipe tem a experiência com o paciente. Então, essa é a minha questão mesmo, porque eu trabalho em casa, né, sou coordenadora de casa. Então, a gente tem tentado modificar isso, vamos dizer, essa falta de entrada, com que a gente faz algo diferente, porque aquilo que vai direcionar para o profissional e tal. E é exatamente por isso, não sei se você teve aí dados de como foi isso, esse novo trabalho, foi bacana, se bem pensado, se deu certo, como é que foi? Então, a gente acabou adotando isso como uma forma de acolhimento dos pacientes, né? Quer dizer, no primeiro momento, ao invés de já fechar um contrato com a família, com aquele paciente na inserção dele no hospital dia, ele passava por esses grupos de, tinha um nome, eu não lembro agora, né? Era grupo de brincadeira livre. Ele circulava, sei lá, tinha um grupo na quinta de manhã. Essa criança ia 3 quintas de manhã, antes de ele entrar no hospital dia, em qualquer história. Daí alguém podia até estar nesse momento ainda conversando com a família, entendendo, podia até ter ainda alguma coisa mais de avaliação. Mas em termos do hospital dia, né, a gente colocava ele lá e tinha vários profissionais. Né, e aí era muito interessante que alguém de repente falava, eu vislumbrei algo nessa criança que ninguém tinha vislumbrado. Eu vi algo, consegui interagir, me indaguei tal questão. Né, e a gente ia discutindo. Então, será que você poderia atender essa criança? Que projeto terapêutico? Aí era uma construção da equipe. Eu faço a sua escolha ali, qual seria a sua referência? Isso, acho que eu fiquei 5 anos no hospital dia, não lembro quanto tempo a gente fez isso. Aí eu saí do hospital dia na época do Parque, então depois eu não sei o que me levou. Acho que podia fazer um intervalo, né? 15 minutos. Só falar 2 coisas. Eu passei a lista de presença, por favor, quem não assinou assine. Também está passando a lista do curso de graduação. Outra coisa, eu mandei e-mail, teve alguns e-mails que voltaram. Então eu fiz aquela lista que eu passei por e-mail, vou passar outra vez, por favor, todo mundo faça uma última revisão, para ver se está certo, porque a gente tem que ter esses e-mails prontos até para poder enviar textos e material de supervisão para todo mundo. Então confiram outra vez, eu vou